Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Trabalhamos com o que Temos. Mais uma vez eu vou frisar que trabalhamos com o que temos é uma frase que eu recebi de um amigo meu há muitos anos atrás. O TCQT faz parte da minha vida e é por isso que eu transformei o TCQT no podcast. Por quê? Porque a gente vai aprender a trabalhar com o que a gente tem. E aí, hoje, a gente vai falar sobre um tema que eu não domino nada. É a primeira vez na minha vida, em blá 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 episódios desse podcast, que eu estou num rumo assim totalmente zerado. Eu não sei o que esperar. Mas para isso eu trouxe especialista, é óbvio. Muito bem. Para isso eu trouxe especialista. Então, assim, hoje a gente vai falar de um tema que transforma a vida de mulheres. Eu acho que muito pelo fato de eu não ter escolhido ser mãe, faz com que a minha vida não tenha passado por isso. Mas eu observo, como psicóloga e neuropsicóloga, algumas situações da maternidade que me deixam com muitas dúvidas sobre, e aí eu tenho a Pamela para isso. Quero falar para vocês que hoje a gente vai conversar, vai tentar entender como funciona o cérebro de uma mãe, o que muda, né, dentro dos transtornos ou além deles, quando as pessoas se tornam mães e como a nossa vida é impactada por isso, né? Para isso, chamei ela, senhora Pamela. O que nós temos aqui? Nós temos uma pessoa que é assessora, analista de suporte, fotógrafa e social media. Ela esqueceu disso, mas eu não esqueci, porque eu conheço a Pamela há muito tempo. Tá? Inclusive, se você passear pelo meu Instagram, tem fotos de Pamela minha lá. Porque já modelei para ela, porque ela é realmente muito boa no que faz. Inclusive, modelei para a Pamela na época, para as pessoas que não sabem, sou modelo. E aí, conversamos sobre isso em outro episódio. Mas, modelei para a Pamela quando ela estava começando na gravidez. Era eu, ela e um pacotinho de bolacha de água e sal. Muito interessante, me lembro desse dia, foi um dia muito divertido. Na Avenida Paulista, com o calor do inferno, lá, gravando, fotografando. Gravidíssima, e assim, nossa, eu tenho fotos que eu sou muito fã dessas fotos. Inclusive, tem uma que a gente tirou no meio de num parque, e tinha várias aranhas ao redor, gigantes, mas a foto ficou tão bonita que eu uso de papel de parede no meu celular até hoje. Eu adoro aquela foto. Ju, se enfia naquele mato? Vamos lá. Ju, se enfia naquele mato ali, o sol tá bonito. E a foto ficou linda. Então, muito bem. Segue a foto. Vou colocar a foto na edição para vocês verem o que eu estou falando. Para quem estiver vendo, né? Enfim, a pessoa tem 45 mil profissões. E é gamer, gente. Sabe? Ela é uma mulher que joga. E eu admiro tanto isso, porque eu queria ser uma mulher que joga. Na verdade, eu jogo, mas eu não tenho tanta habilidade assim. E também não tenho tanto tempo para poder me dedicar a isso. E ela encontra tempo. Eu acho isso muito legal. Muito legal mesmo. E no momento... É a famosa Barbie Profissões, né? Está dando voz a Barbie assim, Profissões. A gente também não é... Eu não sou boa em jogar, mas joga do mesmo jeito. Joga do mesmo jeito. Tem habilidade. E no momento o hobby dela está sendo ouvir música. O tempo livre que ela tem, ela ouve música. Então, gente, deem as boas-vindas. A Pamela, ela... não é só minha amiga pessoal, mas ela também trabalha na Neuromária. Ela é assessora da Neuromária, ela é o nosso primeiro contato. Então, quando os pacientes chegam, o primeiro contato que tem é com ela, né? E ela recebe eles com todo amor e carinho que a clínica se propõe a fazer. E eu acho isso incrível. Oi, Chuchu. Oiê, tudo bom? Tudo bom. Me conta, quantos anos tem seu pacotinho? Meu pacotinho tem 1 ano e 1 mês. Foi agora, em fevereiro, né? Fez 1 aninho e tá linda, maravilhosa, tá correndo, tá fugindo, tá falando, tá sendo a melhor fase, assim, dela até agora. A melhor fase até agora, muito bom, muito bom. E você tem quantos anos? Tenho 24, novíssima. Um bebê cuidando de um bebê, gente. Um nenenis. Um nenenis cuidando de outro neném, então tá bom. Então, bora começar essa conversa. Para eu começar, eu vou falar um pouquinho sobre autoconceito, né? Então, a gente vai pensar, por exemplo, o que é autoconceito. Eu acho que de forma simples, é como a gente se vê.
né? Então, desde criança, a gente constrói a nossa identidade na base das nossas experiências. A nossa identidade, ela não aparece na nossa cabeça do nada. Eu vou construindo e convivendo com as pessoas, e isso vai dando base pra gente nas nossas experiências, né? E a maternidade é uma experiência que muda completamente a nossa percepção da gente mesmo, né? Então, de repente, a gente precisa enxergar a gente não só como uma pessoa, mas como uma pessoa que é responsável de maneira integral ou de maneira majoritária, responsável por outra, né? E isso parece ser muito desafiador, assim. Não é uma situação que eu já passei, é justamente por isso que temas assim eu trago gente que passa por isso, porque eu não consigo imaginar o quão desafiador, como muda o nosso conceito da gente mesmo, a gente passar por situações assim, né? E, Pan, você já sentiu assim que você estava se perdendo no meio das demandas da maternidade, para você se perdendo, assim? Como é que é essa questão do autoconceito para você? É bem complicado, porque você se sente, pelo menos comigo, né, na minha experiência, eu me perdi logo na gravidez, não foi depois que nasceu. Na gravidez eu já senti essa mudança, obviamente, depois que nasceu é uma mudança maior ainda, mas na gravidez você já se perde. Você já não se reconhece mais, né? Que a primeira impressão que a gente tem é você não se reconhece mais no corpo que você tem. E isso, principalmente pra mim, que eu era muito noiada, assim, em questão de aparência, né? Meu maior preocupação, minha maior questão que me pega mesmo psicologicamente é a aparência. Então, me ver grávida era uma sensação de felicidade por ter ela dentro de mim, por gerar ela e saber que daqui a alguns meses, daqui a 9 meses, eu iria ter ela nos meus braços. Mas, ao mesmo tempo, eu tava triste porque eu me olhava e eu já não me reconhecia mais no espelho. Então, eu acho que já começa a se perder um pouquinho logo na gravidez. Aí, quando nasce, aí é o psicológico, assim, você muda completamente da água pro vinho. Tudo que você conhecia sobre a vida, tudo que você sabia sobre você, praticamente não existe mais. Aquela pessoa não existe mais, assim, depois da maternidade. E é bizarro essa mudança. É muito bizarro, porque parar pra pensar que você leva, sei lá, 22 anos e meio, 23 anos, para construir um autoconceito, e esse autoconceito pelo ralo. Não, acaba, assim, esquece. Tudo que você conhece não existe mais, e é uma luta para você, ou você vai se reencontrar de novo, ou você vai se transformar, porque você não vai ser a mesma pessoa do que você era antes. Isso é fato. Você pode se reencontrar em algumas coisas, alguns hobbies, mas aquela pessoa que você era antes, você não vai ser mais daqui para frente. E você se reencontrou ou teve como fazer assim, essa manutenção aonde? Olha, terapia. É mesmo? Terapia foi um dos principais. E eu não me encontrei ainda. Eu tô nessa fase ainda, até porque ela tem 1 ano, então é um ano que tem muita dependência de mim, muita dependência da mãe. Então praticamente você não tem tempo para nada. E não é que é ruim. Não é ruim, mas a sua prioridade é outra. Sim. Não é você. É o pacotinho. É o pacotinho. Então é um processo bem lento, e botar isso na cabeça de que você não vai se reencontrar agora é bem complicado, porque é uma luta. Você quer que seu filho fique bem, você quer ajudar, você quer fazer, mas você fica triste internamente, que você não vai falar para todo mundo que você tá se sentindo triste com a sua filha do seu lado, que acabou de nascer. Você não vai falar para ninguém. Você vai guardar isso para você. Então é uma luta interna de que você tá triste porque você não se reconhece mais. E, obviamente, não é... Pode ser que tenha mães que adoram, não se perdeu, as mães perfeitas da internet, mas em grande maioria, até com as pessoas até com as mães que eu já conversei, você não tem mais aquela pessoa, e a luta ainda é grande e constante. Uma vez, há muito tempo, não há muito tempo, mas uma frase que você me falou quando a gente estava conversando, que me pega muito, você sabe que eu tenho essa frase comigo, assim, que ela é importantíssima para mim, que é assim, eu estou muito feliz como mãe, mas não estou muito feliz como mulher,
né? Estou feliz como mãe, mas estou triste como mulher. Eu acho que isso passa por essa questão do autoconceito, né? E assim, quais foram os maiores desafios para equilibrar o papel de mãe e a sua individualidade, assim, para tentar ficar menos triste como mulher? O principal para equilibrar, né, é ter rede de apoio. Uhum. É essencial, não só em questão de, tipo, você não ficar sozinha, né, com os cuidados da sua filha, mas para se cuidar. Às vezes eu preciso, tipo, quando no começo eu não tinha muita rede de apoio, porque tava todo mundo trabalhando, né, ninguém vai parar a vida de todo mundo para poder só ser a minha rede de apoio. Então, tipo, eu não tinha tempo pra comer direito, tempo pra tomar banho, tempo pra ir no banheiro fazer necessidades, tempo de dormir não tem ainda, esquece. É bobagem, isso aí. Mas fazer as coisas básicas e necessidades da vida, que por mais que seja básico, pra gente é tipo, meu Deus, é um banho em paz, com calma. E a rede de apoio te ajuda nisso, sabe? Então, quando eu tive essa rede de apoio, foi o pontapé inicial para eu conseguir ter um pouquinho de cuidado comigo. Sim. Muito bem. E em que momento que você percebeu que você precisava cuidar de você para ser uma mãe melhor? Quando eu comecei a me afundar. Quando eu tive depressão pós-parto. Eu achei dramático, gente. Eu achei dramático! Mas é verdade. Quando eu vi que eu tava indo pro fundo do poço como individual. E se eu não conseguisse me cuidar, eu não ia conseguir cuidar da minha filha. Então, eu tive depressão pós-parto. Demorou muito. Não é tipo, tem depressão pós-parto depois de 15 dias. Uhul! É um processo de meses, é um processo de anos. Depende muito de pessoa a pessoa. Mas quando eu vi que eu tava me afundando psicologicamente, eu não tava ficando bem psicologicamente, foi quando eu preciso de ajuda, preciso de rede de apoio, porque senão eu não vou ser uma boa mãe se eu não cuidar da minha cabeça. Sim. E aí a gente volta pro assunto inicial, que é a terapia. Muito obrigada. Ai, gente, gostei. Acho que o autoconceito ele tá muito associado às experiências, de novo, né? Autoconceito é o que a gente cria sobre nós mesmos diante das experiências de mundo. E a sua experiência de mundo, ela tá associada às pessoas que te ajudam a viver isso, né? Então, seu autoconceito, ele volta quando você consegue ter uma rede de apoio legal, pessoas que estão do seu lado para te ajudar com aquilo que você acha que você não vai dar conta, né? E aí você consegue ir estruturando isso de outra forma. Legal, gostei. Tá. Você uma vez usou um termo para mim que eu nunca esqueci, eu fui atrás disso. Você falou assim para mim, não existe um cérebro de mãe. Eu achei isso incrível. Você falou isso para mim, eu tô falando, gente, ela é a pessoa que me ensina sobre maternidade, entendeu? Então, assim, eu não trouxe aqui à toa. E você usou esse termo para mim e eu fui atrás. Então, assim, a neurociência hoje, ela tem mostrado que a maternidade remodela o cérebro, né? Então, estudos com neuroimagem, por exemplo, mostram que algumas regiões tornam-se mais ativas, como o córtex pré-frontal, que é aquele que é responsável pela nossa capacidade de planejamento e de tomada de decisão. Ele fica mais ativo, né? E isso explica. E outra parte do cérebro também é a amígdala e o hipocampo. É por isso que a mãe sempre tem memória. É uma coisa de louco. Mãe sempre lembra das coisas. Ela sempre sabe onde está. Ela sempre sabe o que aconteceu. O hipocampo, ele está mais ativo. E a amígdala faz com que a gente viva em estado de vigília, em estado de atenção por mais tempo, né? Isso explica por que a gente se sente tão diferente, por que a gente muda tanto, por que às vezes parece que a gente não se reconhece mais. Então, por exemplo, a amígdala ela fica mais sensível, as nossas emoções ficam mais intensas. Isso é muito bom para criar vínculo com a criança, com o bebê, mas aumenta a ansiedade, aumenta a depressão, aumenta outras emoções junto, né? E aí, assim, cérebro de mãe, né? Aquela sensação que a gente esquece de tudo e tal. Assim. Cara, eu achei esse termo muito legal. Vai, me fala. É uma coisa muito louca, porque, de fato, você tá sempre alerta, assim. Mesmo dormindo,
você ainda... Qualquer barulhinho... A minha filha, ela dorme no mesmo quarto que a gente, né? Em camas diferentes. A gente não faz cama compartilhada. Mas ela dorme no mesmo quarto, porque eu acho um pouco mais seguro pra gente, assim, né? Funciona aqui comigo. Mas assim, você tá dormindo, você escuta um barulhinho, você já acorda instantaneamente. De tão alerta que a gente fica. Você... É tudo, assim. Um barulhinho, ou ficou muito quieta demais, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, isso é legal, é interessante, é um instinto materno que eu não tinha isso, eu nunca fiquei em alerta, mas é muito exaustivo. É uma sobrecarga muito grande pra gente, assim. Se mantém em alerta. Sim. Eu já era assim, normalmente, antes de virar mãe, eu sempre ficava em alerta para muitas coisas. Porque só a minha psicóloga sabe. Mas assim, eu sempre fiquei muito alerta. E duplicou quando eu virei mãe, assim. Sim. A nossa atenção para cuidados, tipo, eu tô fazendo uma coisa, mas o meu campo de visão tá aqui, nela. Tá aqui, nela. Já teve várias vezes que eu tava fazendo uma coisa, eu vi que ela ia cair, às vezes é uma quedinha de besta, mas às vezes ela ia cair, tipo, bater a cabeça. E eu já corria pra pegar ela, sabe? Pra não ter essa queda. E as pessoas já me olharam falando, nossa, você tava olhando? Como assim? Eu falei, tô olhando, eu tô sempre alerta, tô sempre vendo o que tá acontecendo. Uhum. E é uma coisa muito louca. É um instinto natural, assim, não é uma coisa que eu me forço a fazer isso. Nasce junto com a criança. Natural, exato. Nasce com a criança. Né? E as mudanças cerebrais, elas são importantíssimas, porque quando você fala dessa visão periférica aumentada, ou quando você fala dessa hiperativação para que você fique atenta, né? Obviamente que você já tinha uma ativação maior, você já estava mais ligada em algumas coisas, mas não é a mesma coisa, né? É diferente. E isso acontece justamente porque, poxa vida, a amígdala tá gritando ali porque você tem um serzinho para cuidar, você tem um serzinho para cuidar, você tem um serzinho para cuidar. Então ela tá ali 100% te mantendo na atividade, né? E, gente, só lembrando, qualquer coisa, volte 3 casas e vai assistir o podcast sobre ansiedade para você ter uma aula sobre a amígdala, tá bom? Mas assim, a amígdala não é a da garganta, tá bom? A gente tá falando de uma glândula que fica bem no meio do nosso cérebro e ela é responsável pelo nosso instinto de fuga, de luta, que paralisa a gente quando a gente fica mal, e ela é responsável pelas nossas emoções. Então é essa bonita aí que tá super ativada quando a gente é mãe, né? Você percebeu mudanças nas suas emoções ou na forma de reagir às situações depois da maternidade? Percebi. Foi uma mudança muito drástica. E até eu tive que fazer uma avaliação neuro. Porque eu era uma pessoa antes, eu fui diagnosticada antes da maternidade como transtorno de ansiedade, que eu tinha TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada. Eu tinha todos os sintomas, tudo. Era assim, gabaritei os sintomas de TAG, fui diagnosticada com isso. Depois que eu virei mãe, meu comportamento mudou completamente. Eu não tinha mais as crises que eu tinha antes. Meu humor mudou completamente, assim. Foi bizarro até. Meu marido até estranhou, tipo, você não era assim, você era estressada, principalmente estressada. Você era estressada, mas nem tanto. Estressada, o que aconteceu? Estressada. Mas mudou completamente. Meu humor, felicidade, raiva, tristeza, chateação, tudo mudou completamente. E aí eu fiz uma avaliação neuro de novo para poder saber o que estava acontecendo comigo, porque eu não achei normal. E descobri que, na verdade, eu tenho borderline e bipolaridade. Nós somos amigas de bipolaridade, gente. Para você que acompanha, maravilhoso. Para você que acompanha o podcast, você sabe que ela não é a primeira, né? Então nós temos uma outra, uma psico também, que é diagnosticada com bipolaridade, está tomando as medicações, está fazendo acompanhamento, né? Além de mim, obviamente, que também sou bipolar, isso vocês estão cansados de ouvir, mas temos mais uma. Então, assim, gente, é uma clínica feita basicamente de pessoas bipolares, entendeu? Não, mentira. Mentira, isso só deixa a gente um pouco mais humano, porque a gente sabe como é ruim algumas coisas, né? Mas tipo assim,
essa mudança foi boa e essa descoberta foi boa ao mesmo tempo, sabe? Porque eu via que eu tava muito diferente. Muito, assim. E eu falei, mas será que é realmente a maternidade? E sim. Porque se não fosse essa maternidade, eu não tinha tido essa mudança, sabe? E eu não estou achando que é ruim. É algo que eu descobri novo e que bom que eu descobri isso, né? Que bom que eu tive esses 2 diagnósticos de borderline, de bipolaridade, porque eu consigo ter o tratamento correto. Eu ter o tratamento correto, eu fico bem, logo eu ficando bem, eu consigo cuidar muito melhor da minha filha. Perfeito, perfeito. Nossa, gente, que fala maravilhosa, adorei. Vamos fazer um recorte disso. Né? E como que você lida com essa diferença toda, assim, que é a diferença emocional, ou com a ansiedade, vamos dizer assim, com a sobrecarga mental? Como que você lida com isso? Às vezes a gente não lida. A gente aceita, Ju, a gente lida, aceita. A gente aceita. Uma coisa que vai ficar um pouquinho pesado, mas assim, a gente se guarda muito. Por isso que é importante a terapia. Porque a gente não pode ficar mal. As pessoas não podem ver a gente mal, as pessoas não podem ver que a gente tá deprimida, a gente não pode. A gente tem que estar feliz porque você tem uma filha. E você acaba guardando muito isso pra você. E é uma cobrança. Todo mundo fala, nasce uma mãe, nasce uma culpa, nasce um filho. Sim. E é verdade. A gente se culpa por quê? Porque se a gente demonstrar os nossos sentimentos, que a gente tá triste, que a gente tá mal, nossa, mas você tem uma filha, ela acabou de nascer, por que você tá triste? Então, faz todo sentido. A gente se culpa porque é o que a gente escuta na sociedade. Então a gente guarda muito isso. Por isso que precisa da terapia, porque a gente não tem essa liberdade e esse privilégio, né? Eu falo que é privilégio. A gente não tem esse privilégio para poder ficar mal. Sim. A gente sempre tem que ficar bem para os nossos filhos. E sim, a gente tem que dar todo o nosso amor e carinho e atenção, mas a gente precisa desse tempo pra gente também, porque senão a gente enlouquece. É a humanização, né? Não é que você virou mãe e você deixou de ser um ser humano. Não está dissociado uma coisa da outra. Né? Então é justamente por isso que eu concordo com você. Como você lida com isso? Às vezes eu não lido. Né? Parte das vezes a minha psicóloga lida, parte das vezes eu ouço música, parte das vezes eu vou jogar, parte das vezes eu vou resolver pepinos da clínica ou do meu outro trabalho, porque a pessoa tem 2 empregos. Então, parte disso, né, eu faço assim, e o resto eu não lido. Não lida, não tem o que fazer. Você só precisa de uma forma para poder escapar disso, porque você não pode ficar mal. Então, você precisa de alguma coisa para poder, uma fórmula de escape. Isso é muito injusto, né? Porque você é mãe, você não pode ficar mal. Isso é muito injusto. Para a sociedade, ser mãe é justo. Uau. Parecia pesado no começo, aí a gente confirmou no final, não é mesmo? Tá, uma das coisas que eu te perguntar é se você percebeu mudanças no seu instinto de proteção, na sua sensibilidade emocional, mas tá aí o exemplo, né? Você já me falou que você, né, seu instinto aranha, ele apita quando essa criança vai cair, você está lá. Né? Muito bem. Bom, falamos de autoconceito, falamos da importância das mudanças cerebrais que acontecem. Vamos ver no impacto no autoconceito materno. Então, assim, quando a gente se torna mãe, a nossa identidade muda muito, né? Então, a gente, como você mesmo disse, parece que a gente deixa de ser quem a gente era antes, né? E esse é um ponto muito importante, porque o autoconceito ele pode entrar em crise, né? Porque a gente precisa integrar essa nova identidade. Então, é como se pegassem a sua identidade anterior, tirassem de você e falassem, a partir de agora é essa daqui, né? O problema é quando a gente sente que perde completamente o que a gente era antes. E a gente tem a pressão da sociedade, obviamente, que você acabou de falar, de que mãe não pode ficar mal, de que mãe tem que ser perfeita. E isso impacta na saúde mental. Gente, se isso impacta na saúde mental de pessoas que não são mães, essa cobrança de perfeição, imagina para quem ainda tem que cuidar de outra pessoa, né? E aí, nesse momento, a autocompaixão, ela é essencial, que é o que a gente estava conversando agora. Se permitir ser humano, errar, se adaptar.
Em que momento que você sentiu, Pan, que a sua identidade começou a mudar depois de se tornar mãe? Eu acredito que uns 2, 3 meses de nascimento dela, assim. Porque nesse primeiro momento, você tá tão focada em se recuperar do parto, principalmente quem fez cesárea, né? Eu fiz cesárea, então é quase uns 2 meses aí de recuperação. Então você não dá nem tempo de perceber a sua identidade, assim, né? É recuperação da cirurgia e um recém-nascido. Então não dá nem tempo de você perceber essa mudança, assim. Mas a partir do momento que você começa a ter já a sua rotina, você começa já a perceber que, tipo, caraca, eu mudei, as coisas estão mudando. E é o que eu sempre falava, às vezes, pra Ju, né? Eu falei, Ju, eu sou mãe. Eu tava do nada, tipo, Ju, eu sou mãe. Tipo, isso é verdade, gente. Isso é verdade. Era do nada mesmo. Às vezes a gente tava aqui trabalhando tranquila. Ou às vezes, não, Pan, você pode ver essa nota fiscal pra mim? Tem que ser aqui do nada. Ju, oi, eu sou mãe. Eu, tá. O que eu faço com essa informação é a parte que me pega. Pra mim, não foi planejado, né? Sim. Então, essa parte de, tipo, ser mãe, pra mim, tava caindo a ficha, sabe? No começo foi, tipo, eu passei por uma cirurgia, tenho um neném, preciso cuidar desse neném. E aí depois, esse neném é meu. Esse neném é meu. Eu sou mãe. Meu Deus, eu sou mãe. Aí é quando vai começando a cair a ficha que você tá mudando e que você é mãe. Você é mãe. Você é mãe. E vamos indo, né? Você acha que teve alguma expectativa que você criou quando você era mãe e a realidade veio e quebrou tuas pernas e falou assim, ó, não é assim não, bicha? Ah, sim. Principalmente mães da internet. A gente, pelo menos quando eu descobri que estava grávida, eu assistia 1000 conteúdos, via 1000 conteúdos pra, tipo, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Então ela falava, minha filha não vai ver tela, não vou deixar ela nunca ver tela de celular, de TV, nada. Ela não vai comer isso, não vai comer aquilo. Eu vou fazer aplicação nela de educação montessoriana. E chegou, tipo, obviamente, eu apliquei as coisas, minha filha não vê tela, mas já coloquei tela pra ela ver, porque eu precisava de um tempo pra comer. Então, eu não vou falar que eu nunca coloquei uma tela pra ela. Já coloquei. Não é o que eu gosto, não gosto. Me senti culpadíssima por ter feito isso. Me senti. Mas não vou mentir que eu nunca fiz. Então, assim, você nunca vai ter na sua cabeça fazer o que você planejou. Porque você não vai conseguir fazer. E a internet e Instagram é perigosíssimo por conta disso. Eu falo isso pra todo mundo, mas pra mãe é pior ainda. Pra mãe é pior. Pra mãe é pior, porque no Instagram a gente vê a mãe perfeita. E a gente olha aquilo e fala, eu não sou desse jeito. Por que eu não sou desse jeito? Sim. Por que eu não sou perfeita daquele jeito? E é muito complicado. Ai, sim, muito. Né? É desafiador, na verdade, né? Porque você se compara, você vê que você nunca vai chegar naquele nível, aí você se sente mal. E isso pode, inclusive, afetar o amor e o carinho que você tá dando pra sua filha, né? Gente, Melissa é muito linda, viu? Só queria frisar isso mesmo, tá? É maravilhosa, ela é bem cuidada, ela é bem amada. O pai e a mãe ama muito. Deixando isso bem claro, tá? Gente, a questão não é essa. Então vamos lá. O que você acha que mudou em você depois da maternidade? O que mais mudou? Foi a sua forma de pensar, de sentir ou de agir? Eu acho que mudou a minha forma de pensar e sentir. O agir, eu acredito que não. Pelo menos eu me vejo de que eu não mudei essa forma. Agora, pensar e sentir completamente. Principalmente o sentimento que nasce com você, de sentimento de amar um filho, a gente não sabe que é isso. Mesmo as nossas mães e outras pessoas explicando, né, que são mães, são pais, explicando pra gente que o amor do filho é aquilo, aí a gente fala, tá, entendi. Mas você só sabe disso quando você realmente é. Então, principalmente o sentir muda muito, assim. Sim, muito bem. Bom, chegamos na parte que, assim,
normalmente, né, para você que está pegando esse episódio a primeira vez, o podcast ele funciona assim. Trabalhamos com o que temos. Eu trago alguém para a gente discutir matemática, e aí eu trago uma história da minha vida em cima disso, né? E aí depois a gente tem uma conclusão de como eu posso melhorar praticamente, né, na maneira prática a vida da gente. Dessa vez eu não posso contribuir com história, porque vai ter que ficar da Pamela mesmo, entendeu? Porque é uma situação que eu não conheço. Mas eu posso dizer que, como psicóloga e como neuropsicóloga, atender mães é um processo muito complexo e muito difícil para mim. Não porque eu acho que elas estão erradas, porque a vida delas é difícil, não é isso. Mas é porque eu tenho muita dificuldade de conseguir trazer a mãe de volta, né? Trazer a mulher de volta do lugar de mãe. É muito difícil. Né? Então, eu atendo mães, por exemplo, que ela tem 3 filhos, 2 crianças e um marido. Então, eu atendo mãe solo que não tem nenhum tipo de apoio, ela não tem nada de família ao redor para poder ajudar. Eu também atendo mãe solo que tem uma puta família para ajudar ela, e a galera tá ali do lado, e ela consegue fazer faculdade, trabalhar. Ela não abriu mão da vida dela para fazer as coisas, mas foi muito difícil falar para ela que ela conseguiria. Então, eu, como psicóloga e neuropsicóloga que trabalho com esse público, preciso dizer que, por exemplo, as dicas que eu coloquei aqui para poder passar para vocês são dicas importantes, mas não são tudo. Eu acho que a terapia ela ajuda muito para a gente conseguir sair desse buraco, não um buraco pejorativo, mas um buraco que a gente se enfia quando a gente é mãe. Né? Então, a maternidade ela te engole, né? E a terapia vai te puxar um pouquinho para fora. Né? O que você acha disso? Eu concordo super, porque, pelo menos comigo, né, na minha experiência, a maternidade me consumiu muito. Confirmando, voltando, não é ruim, não é ruim, mas me consumiu muito, e isso me sobrecarregou como uma mulher individual mesmo, né, não como uma mãe. Com a mãe é maravilhosa, eu trabalho em casa, eu consigo passar meu dia com a minha filha, é maravilhoso, eu adoro passar o dia com ela, mas isso como mãe, como uma mulher, na verdade, né, me consome, eu fico cansada, eu fico exausta, mas foi uma escolha minha de ter esse privilégio de poder ficar com a minha filha, de não deixar ela na creche, de eu abrir mão de trabalhar presencialmente, de fazer uma faculdade presencialmente para poder ficar com a minha filha. Foi uma escolha minha? Foi. Mas é uma escolha, vamos dizer, não é pesado, não saberia te falar, dar uma palavra, mas é cansativa essa escolha. É a palavra que eu usar, talvez seja uma escolha cansativa. É uma escolha cansativa, mas eu quis assim, e eu tô tranquila com a minha escolha. De ser cansativo, sim, mas eu tô tranquila com a minha escolha, sabe? Sim, perfeito. Muito bem, vamos para a parte prática, então. Como que a gente equilibra a nossa identidade sem nos perder na maternidade? É difícil? É difícil, mas eu preciso dizer que o primeiro passo é lembrar que a gente ainda é a gente mesmo, que a gente tem uma nova versão, é tipo assim, é um 2.0, né? E a gente tem algumas estratégias que podem ajudar nisso, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar em um mindfulness, que é muito importante. Volte 5 casas, temos um podcast sobre mindfulness, né? Ele ajuda a regular o estresse, ajuda a reconectar com a própria identidade. E quando a gente fala de mindfulness, a gente pensa logo na pessoa que está ali, assim, sentada meditando tipo Buda. Por isso que eu disse, volte 5 casas, veja o podcast sobre mindfulness, porque a gente, inclusive, mostra formas de praticar a atenção plena, mastigando a sua comida em algum momento quando você para fazer isso, ou então na hora que você vai tomar um banho, aquele banho premium porque alguém está ficando com o bebê. É um ponto importante. Né? Então, são coisas importantes para a gente fazer, para a gente se reconectar. Exercícios cognitivos do tipo reestruturar pensamentos para evitar a autocrítica excessiva. Então, o que a Pamela acabou de falar, o Instagram é horrível para mães que estão começando agora. Então, a gente parar de só aceitar aquilo que é empurrado para a gente e começar a questionar aquilo que a gente está vendo, ajuda muito em muitas coisas, né? Então, é importante a gente só não aceitar as questões assim de maneira clara, né?
A rede de apoio, então conversar com outras mães, pedir ajuda, criar um espaço, né? Eu me lembro que há uns meses atrás a gente fez um encontro na clínica, na Neuromária, de mães. Então eu juntei todas as minhas pacientes que eram mães para elas conversarem entre elas, o que virou um grupo de WhatsApp, o que as pessoas conversam às vezes, enfim. Saber que existem outras pessoas que estão nesse mesmo mood, que existe mais gente desse jeito, né? Eu acho que é muito importante. Como que foi isso para você, Pan? Descobrir que existiam outras mães também que olhavam e falavam, nossa, eu não sou perfeita no Instagram. É um pouco libertador, sabe? Porque antes de você conversar e só tem esse conteúdo assim no Instagram, você fica se culpando muito. E aí, quando você tem esse contato com outras mães, porque é aquilo que eu comentei, a gente tem medo de falar o que a gente sente, por medo de julgamento. Sim. E quando você tem esse espaço, que é só com mães, que é mães que realmente precisam também de ajuda, estão no mesmo barco que você e fala o que você sente, o que você pensa, que você tinha medo de compartilhar isso, é libertador. Sim. É tipo, ufa, eu não sou só eu, não sou só eu que penso nisso, não sou só eu que sinto isso. Então é muito libertador, você tira um peso muito das costas, sabe? Porque não adianta você falar pro seu parceiro, pra sua parceira de vida, eles não é a mesma coisa, eles não sabem o peso. Mas é pai, mas é mãe. Não é a mesma coisa, não é o mesmo peso, não sente a mesma coisa, sabe? Sim. É completamente diferente. Então a troca da rede de apoio ela é importante. E a rede de apoio, quando a gente diz, não é só a família, né? A rede de apoio de conhecer outras pessoas também. Sim. Isso ajuda muito, outras mães, né? E o autocuidado intencional. Então, assim, eu acho que separar momentos para atividades que não envolvam a maternidade é extremamente importante. É por isso que eu friso mesmo, grito, que ela é gamer, ela também joga, porque não dá para jogar com o filho. Então, ela tem a parte dela. Ela tá aqui assim, não. Não dá. É aquilo, ela dormiu, tá de noite, já dormiu, ela dorme cedinho. Aproveita o seu tempinho, nem que seja uma horinha, vai lá, joga, ou lê um livro, ou qualquer outra coisa, ou consome igual eu, que joga e escuta música, mas pelo menos só pra dar uma esfriada na cabeça, assim, ufa, ela dormiu, já passou um dia, agora vamos se cuidar. É isso aí, né? Então, o autocuidado intencional, que é aquele que a gente se dedica, a gente faz aquilo, assim, né? Tem uma intenção, né, pra isso. É importantíssimo. E aí, me diga, Pan, quais são as suas estratégias? O que você faz para se cuidar? É aquilo que eu comentei, né? Bateu o horário da noite, ela foi dormir, vou jogar um pouquinho, vou pôr um pouquinho de música, vou perder meu tempo vendo vídeo no YouTube. Sim, eu faço isso, meu Deus. Mas pelo menos relaxa um pouco minha cabeça, minha mente descansa. Até comentei com a Ju um dia, né? Ela postou uma enquete de descansativo. E eu sou completamente do descansativo. Pra mim, eu não tenho que descansar, deitado, dormir. Eu preciso fazer alguma coisa que eu gosto pra poder ficar descansada. Então, isso já ajuda, sabe? São pelo menos as minhas estratégias hoje que eu faço pra poder cuidar um pouquinho da minha cabeça, não ficar tão pilhada, tão estressada, porque é cansativo. É cansativo cuidar de um filho. Não é cansativo. É sim. Para de mentir porque é. Para de falar merda. É cansativo, sim. É cansativo. Eu amo meu filho. É sim. Tu ama seu filho, mas é cansativo. Sim. Então, assim, acho que a gente conseguiu passar por muitos quesitos hoje, né? Então a gente conseguiu ver que a maternidade muda não só a nossa rotina cotidiana, mas ela também muda as questões do cérebro da gente. A gente precisa aprender a lidar com essa nova fase do nosso cérebro, né? A maternidade altera cérebro, emocional, identidade, né? Mas a gente não precisa se perder nessa nova fase. A gente consegue se encontrar no meio de tudo isso. Então,
Pamela, por favor, depois manda uma fotinho da Melissa, se você quiser, pra gente poder. Põe na edição também. Já temos a foto. Vai estar em algum lugar daqui. Vai estar em algum lugar. Aí, tá vendo? Do lado, de baixo, não sei. Em algum canto aqui vai ter fotinho de Melissa pra vocês verem. O pacotinho lindo, quão perfeita essa criança, porque ela é maravilhosa. E assim, eu acho que é muito bom ver mães de verdade. É muito legal. E eu quero muito te agradecer. Assim, a maternidade, ela adiciona uma camada a quem a gente é, mas ela não apaga a nossa identidade, ela não apaga quem a gente é, né? É mais uma camada para a gente poder descobrir aí, como diria, não sei quem vai ter essa referência, mas como diria o Shrek, a gente precisa ser que nem uma cebola e descascando ali as camadas e descobrir como lidar com tudo isso. Referências para vocês. Muito bem. Bom, acho que é isso. Por hoje é só. Estou pensando seriamente em fazer aí um podcast em algum momento sobre esse descanso ativo que eu falei. Menina, as pessoas não sabem que existe o descanso ativo. Nossa, não. 100% descanso ativo, pelo amor de Deus, gente. Mas... Fica dentro do seu vai pra praia, vai pro parque, vai tomar café, vai fazer alguma coisa. Porque se você ficar em casa, você só vai dormir e trabalhar. Faz alguma coisa. Menina, existem pessoas que descansam desse jeito, né? Dormindo e trabalhando. E não é o meu caso, não é o seu caso, não é o caso de outras pessoas também que me mandaram mensagem no dia que eu fiz isso no Instagram. Então, vou acrescentar aqui nos meus planos um podcast sobre descanso ativo. Chama a Pamela de volta pra gente falar sobre isso. Eu queria muito te agradecer. Foi uma conversa deliciosa. Obrigada. Obrigada por ter me chamado. Foi bom ter falado sobre maternidade. Eu sou nova, eu sei que às vezes algumas coisinhas eu vou aprendendo conforme o tempo, mas tem muita mãe nova também e que precisa também ouvir algumas coisas, sabe? Que é o que eu falei. A gente, nós, pessoas mais novas, sempre está focado na internet e precisamos parar disso, sabe? Sim. Nós somos jovens, mas não olha a internet, pelo amor de Deus. Não dá para viver simplesmente da base que outras pessoas te entregam, que é uma base manipulada, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil, porque a gente acredita naquilo que a gente está vendo no Instagram, alguma coisa assim, mas a gente esquece que é manipulado, aquilo não é real, é uma montagem para chegar naquela situação, né? Então, acho que é importante, tanto que as pessoas reais no Instagram, elas muitas vezes são muito criticadas, porque não é perfeito. Sim. Muito bem. Gente, é o seguinte, tá tudo bem trabalhar com o que você tem, e o podcast está aqui para te ajudar nisso também. Segue a gente nas redes sociais para saber um pouquinho mais das coisas que a gente está fazendo, de como está funcionando. Então, psicologia.neuromarian é o nosso Instagram, né? É o mesmo também do nosso canal do YouTube, psicologia.neuromarian. E é um prazer, muito obrigada. Adoro estar aqui com vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, Pam. Foi ótimo. Muito obrigada, Ju. Eu só queria terminar com uma coisa, uma dica. Só uma dica. Dica! Vai, manda. Dica. Mães, pelo amor de Deus, siga o seu instinto. Não siga o instinto dos outros. Siga o seu instinto. Porque só você sabe o que é melhor para sua filha. Então, siga o seu instinto, não dos outros. Gente, ela arrasou. É isso. Eu não sou mãe, tá? Eu não posso seguir o meu instinto. Mentira, eu também vou seguir o meu instinto para cuidar das minhas gatas, que vocês sabem que elas são super presentes. Mas é isso. Gente, lembra que o seu cérebro, mãe, é preparado para ser mãe, né? Então o seu cérebro, ele sofre modificações para ser mãe. Ele sabe o que tá fazendo. Adorei. É isso. Dica. Nossa, fechou. Muito bem. Agora eu vou embora. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Pam. Até. Tchau.